Meus amados e queridos irmãos, atendendo o pedido de um amado irmão do nosso canal, ele pediu para a gente falar sobre a grande multidão que vai ser salva depois do arrebatamento da igreja, depois do arrebatamento pré-tribulacionista. É muito importante a gente observar os detalhes do livro do Apocalipse. O capítulo 7 do Apocalipse, ele fala assim: depois destas coisas. Então a gente tem que perguntar para a Bíblia: depois de que coisa? Depois de que coisa? Então a gente pergunta para a Bíblia. Então você lê o contexto. O contexto é o sexto selo. Então depois do sexto selo, então se levanta 144 mil israelitas para pregar o evangelho do reino aos gentios nos quatro cantos da terra. Agora os irmãos imaginem, se Paulo, um judeu convertido, fez o que ele fez, imagine 144 mil judeus convertidos. Eles vão transtornar o mundo. Então o resultado da pregação desses 144 mil evangelistas, você vai ver no versículo 9, é a sequência. Depois dessas coisas, olhei, que coisa? Depois da numeração dos 144 mil judeus convertidos, diz assim: depois dessas coisas eu olhei, e eis aqui uma multidão a quem ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas suas mãos. Então, como resultado da pregação dos 144 mil judeus, dos 144 mil evangelistas judeus, uma grande multidão se converte durante a grande tribulação. O versículo 10 diz assim: clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões. Os anciões aqui são os representantes da igreja arrebatada. Os 24 anciões, representam a igreja arrebatada. E dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus. Versículo 12 diz assim: dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. O versículo 13 é muito importante você prestar atenção. E um dos anciões me falou, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada. A igreja aqui já está arrebatada. A igreja ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. Então o versículo 13, um dos anciões me falou, ou seja, um dos representantes da igreja arrebatada, dizendo o seguinte: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, o representante da igreja arrebatada, ele pergunta: de onde que veio esse povo? Quem é esse povo? Quem é esse povo? Então, João, no versículo 14, ele diz assim: eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Então, João fala para Jesus: Senhor, tu sabes. João vai responder a pergunta do ancião, perguntando para Jesus: Senhor, tu sabes. O ancião, ele pergunta para João, um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, um dos representantes da igreja arrebatada, um dos anciões, ele pergunta para João. Aí João pergunta para Jesus, versículo 14: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, ou seja, Jesus responde para João: estes são os que vieram da grande tribulação escatológica. Da grande tribulação escatológica, e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então uma grande multidão se converte, como fruto da pregação dos 144 mil evangelistas judeus. Uma grande multidão se converte na grande tribulação. Irmãos, também é muito importante, quero dizer para vocês, que é muito importante a igreja, nós como igreja, nós deixarmos vídeos gravados, deixar mensagens escritas em papéis, deixar tudo aí para trás, porque muitas pessoas que não subiram
que não vão subir no arrebatamento, aquele marido que sempre ignorou a esposa, aquele filho que ignorou a mãe, o pai, nunca quis saber de nada com Deus. Na hora que aconteceu o arrebatamento, ele vai cair a ficha e vai dizer assim: não, meu pai e a minha mãe estavam certo. Aquele marido vai dizer: a minha esposa estava certa. Então muitos vão se converter durante a grande tribulação por causa disso. Eles vão lembrar. Realmente esses crentes falaram que ia acontecer o arrebatamento e eles estavam certos, aconteceu mesmo. Então muita gente vai se converter também. Então é necessário deixar materiais, muito material escatológico, para as pessoas consumirem durante a grande tribulação. Embora o governo mundial vai confiscar todos esses materiais, mas é importante nós deixar esses materiais para que as pessoas leiam e se convertam durante a grande tribulação. Então, esta grande multidão que vai ser salva durante a grande tribulação, elas vão ser evangelizadas por 144 mil israelitas judeus que vão pregar o evangelho do reino. Eles vão dizer ao mundo: o reino vai ser implantado. Eles vão dizer às pessoas aqui na grande tribulação: vocês se arrependem porque Jesus vai implantar o reino. Jesus desce ali no Monte das Oliveiras e ele estabelece o reino teocrático, meus irmãos. Então, se você ouvir algum ensino, que eu já ouvi, algum ensino distorcido de escatologia, dizendo que não vai haver salvação durante a tribulação, esse ensino está errado, ele não tem base bíblica, porque aqui no Apocalipse está muito claro: vai ter salvação sim durante a tribulação. Vai ter salvação, meus irmãos. Então é necessário nós pregar o evangelho agora, o evangelho da graça, deixar bastante material aí para as pessoas lerem durante a grande tribulação. E a tarefa final será dos 144 mil judeus que vão ser levantados e vão pregar o evangelho do reino nos 4 cantos da terra. A tarefa dos 144 mil judeus convertidos é evangelizar gentios durante a grande tribulação. A tarefa das 2 testemunhas, que vai ter um ministério restrito somente ali no Muro das Lamentações em Israel. O trabalho das 2 testemunhas é evangelizar judeus ali no Muro das Lamentações. Aqueles judeus ali de roupa preta que não acreditam em Jesus. Então as 2 testemunhas vão evangelizar eles ali. Por isso que elas vão fazer sinais e prodígios ali. Porque o judeu precisa de ver para crer. Nós não, nós cremos pela fé. O judeu é contrário. O judeu, ele precisa de ver. Tomé é o tipo, né? Tomé diz assim: eu só acredito se eu ver o sinal dos cravos. Então Tomé ele tipifica o povo judeu no final da tribulação. Zacarias 12:10, Apocalipse 1, versículo 7. Quando os judeus verem os sinais dos cravos na mão de Jesus ali no final da tribulação, quando Jesus descer ali no Amargedon, onde Israel estará ali cercado por inimigos. Então eles vão ver o sinal dos cravos, eles vão lembrar: esse homem, nós o rejeitamos há 2000 e tantos anos atrás, que eu não sei quando é que Jesus vai voltar. Então nós já temos 2024, eu não sei quando. Então os judeus vão dizer: esse homem que nós rejeitamos há 2000 e tantos anos atrás, este é o Messias. Então eles veem o sinal dos cravos, eles se convertem, meus irmãos. Zacarias 12:10, Apocalipse 1, versículo 7. Amém, meus irmãos? Seja bereano, confira nas Escrituras. Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.